Bem-vindos a mais um vídeo de carro por assinatura a bordo do Toyota Yaris. Isso mesmo, o carro por assinatura mais barato do Brasil. É automático, né? Claro, automático mais barato do Brasil. Um baita carro que eu tô adorando a experiência. Já tá fazendo quase 30 dias que a gente tá com esse carro aqui. E eu quero fazer nesse teste aqui um teste de consumo. Eu já fiz um teste mais longo e estou tentando fazer uma média melhor de consumo aqui nesse teste, mas o valor está bem próximo, então eu queria mostrar para vocês. Eu já havia feito antes um teste no Toyota Yaris de consumo urbano, no qual eu andei 155 km e o carro havia feito 6,3 km por litro. Nossa, Bruno, que absurdo, que consumo horroroso é esse do Yaris. Mas prestem atenção, minha cidade não é referência de consumo. Eu sempre falo isso para todo mundo. Não usem o meu consumo como parâmetro para nada. Por quê? Vou dar algumas referências. É isso que vocês precisam de ter. A T-Cross, que é um carro extremamente confortável, a gente já teve aqui por assinatura as versões 1.0 e hoje a gente tem a 1.4, a T-Cross Turbo, né, 1.0 Turbo e a 1.4 Turbo, Comfortline e Highline. E elas fazem aqui no meu trajeto, nesse mesmíssimo trajeto, praticamente a mesma coisa. 6,5 km por litro é a melhor média que elas fazem. Então o Yaris estava fazendo 6,3 km por litro. E a primeira vez que a gente pega um carro, é claro, o consumo dele é pior, né? Então o que eu fiz depois desses 155 km que eu havia andado, com 6,3 de média? Eu resetei o consumo e estou fazendo um novo teste que eu queria mostrar aqui para vocês, que é exatamente um teste de consumo, somente eu dirigindo o carro, tá? Porque minha esposa é pé pesado, só anda atrasada, então ela acaba piorando muito o consumo do carro. E aí eu resolvi fazer um teste exatamente para a gente ver como é que ia ficar o consumo com eu andando de boa, né? Então eu não saí, quando eu estava atrasado eu não saía com o Yaris, eu saía com o meu Dolphin Mini elétrico, né? Para não atrapalhar o consumo dele. Então eu estou tentando fazer o melhor consumo agora. O outro eu diria que foi o pior consumo que conseguiria fazer andando do meu jeito normal aqui na cidade, sem preocupar em momento algum com o consumo. E agora é um teste de consumo preocupando com o consumo. Então da outra vez eu havia andado 155 km com 6,3 de média. Agora eu andei até o momento 73,6 km. E vamos ver com qual consumo eu consegui chegar. Então tá ali, ó, 7,3 km por litro de média. Esse é o computador de bordo do Yaris, a gente zera só as partes que a gente quer, eu zerei ali no momento certinho. Então 7,3 que a gente conseguiu fazer de média. O que significa isso, né? 7,3 km por litro de média. Eu acredito que na T-Cross, porque eu não fiz esse melhor consumo nela, eu acredito que eu conseguiria fazer pelo menos na 1.0, né? 1.4 eu não sei. A 1.4 ela é mais econômica na estrada, né? Mas acredito que pelo menos na 1.0 eu teria conseguido fazer um consumo próximo. Então eu diria que o Yaris, mesmo sendo aspirado, mesmo sendo câmbio CVT, minha cidade é cheia de morro, câmbio CVT para o morro não é bom. Então eu diria que o Yaris é sim tão econômico quanto um 1.0 turbo moderno, tá? A T-Cross é uma referência aí de consumo e desempenho, então a gente tem aqui um consumo bem próximo. Mas Bruno, beleza, esse é o teste de consumo então na cidade, minha referência. Qual o melhor carro que eu já tive até hoje, né? Um Siena 1.0 fazia 7 km por litro aqui na cidade, na gasolina. Para vocês terem uma referência, então esse carro aqui, 1.5 aspirado, faz um consumo melhor do que meu Siena. Foi a melhor média que eu consegui até hoje. Então esse seria o número. Outros carros para vocês terem referência. A minha Tiguan 2.0 turbo, quanto ela fazia aqui na cidade? 4,5 na gasolina. A BMW, quando acaba a bateria, já fiz esse teste, não sei se tem vídeo aí dele no canal, mas eu já fiz esse teste com a BMW. Quando acaba a bateria dela, ou seja, quando o modo híbrido não está funcionando, andando aqui dentro da cidade, a Tiguan fazia 4,5 km por litro, a BMW faz 3,5 km por litro, acreditem se quiser, andando sem preocupar com o consumo. Então olha que loucura, né? Um carro grande, né, que tem um consumo grande, fazer 3,5 km por litro na minha cidade. Vocês verem que o consumo aqui não é referência para nada, né? Não usem o meu consumo como referência, porque eu tenho certeza que vocês vão se assustar. Absurdo fazer esse consumo. Claro que se fosse lá em Brasília ia fazer um consumo melhor, né, gente? Não tem o que falar. Então não usem o meu consumo como referência. Mas Bruno, e na estrada? Vamos ver aqui como é que ficou os consumos na estrada do Toyota Yaris. E aí tem um teste que a gente sempre faz com todo carro que chega aqui no canal, que é em uma cidade vizinha aqui, almoçar com o pessoal aqui da empresa. Então a gente pegou com 4 pessoas dentro do carro e foi aqui numa cidade vizinha, eu tô em Lavras, a gente foi até Perdões, dá 22 quilômetros, e vou pôr aqui ó, o vídeo para vocês. Nesses 22 quilômetros, é claro, eu fui tentando fazer média, o melhor consumo possível nesses 22 quilômetros. Daqui para lá tem descidas e tem subidas, então Minas Gerais, né gente, não é um trajeto 100% plano. E eu consegui uma média incrível de 17 km por litro. Pra vocês terem ideia, com BYD Song, um carro híbrido,
A gente não conseguiu uma média muito diferente disso. Ele deu mais ou menos 20 km por litro. Então um carro híbrido e um carro aspirado, como o Yaris, vão ter praticamente o mesmo consumo na estrada se você conseguir manter uma economia durante esse trajeto. É o que eu falo, né? Será que carro híbrido paga a diferença, né, de consumo em relação a um bom carro a combustão, um carro eficiente a combustão? Muitas vezes não, né? Porque o híbrido, na hora que você vai para a estrada, quanto maior a quilometragem, menor a eficiência de um carro híbrido. Então, muito provavelmente, o Yaris consiga um consumo. Se você fizer uma viagem de 4.000 km, como eu fiz com a BMW, muito provavelmente o consumo do Yaris vai ser muito melhor do que num carro híbrido, tá? Por quê? Porque o carro híbrido com trajetos longos, a bateria vai pro saco se você não conseguir carregar, você não consegue carregar ele de forma rápida, você não vai ficar lento carregando um carro híbrido na estrada de forma alguma. Então, você acaba carregando o peso extra da bateria e não funciona. Tem tudo aqui, ó, eu vou deixar aqui em cima para vocês o vídeo por que eu acho que carro híbrido não é o futuro do Brasil. Eu ainda acho que você deveria ter um carro 100% combustão e um carro elétrico para a cidade. Eu mostro isso lá nesse vídeo, eu explico lá como é que funciona essa conta. Então, o consumo do Yaris foi esse, nesse trajeto curto, 17 km por litro. Referência, o Song fez perto de 20 km por litro, que é um carro 100% híbrido. Então, para vocês terem uma ideia. Não fiz esse teste com o T-Cross, tá? Vou tentar fazer para a gente ter sempre aqui o mesmo parâmetro de referência. Vou colocar para vocês aí agora o teste rodoviário, que foi o trajeto que eu fiz quando eu fui lá em Belo Horizonte buscar o Toyota Yaris e trazer para cá. Pra vocês terem uma ideia, a T-Cross 1.4 nesse trajeto e a 1.0. A 1.0 faz perto de 12,5 km por litro nesse trajeto. A 1.4 na estrada ela é mais econômica. Eu falo, ninguém acredita, mas pelo menos aqui em Minas, no meu cenário, ela é mais econômica. Eu consigo fazer 14 km por litro com a T-Cross nesse mesmo trajeto. O Yaris, saindo exatamente lá da barreira de Betim até no trevo da minha cidade de Lavras, dão 216,5 km, tá aí na tela para vocês. E o Yaris fez 16,1 km por litro de média. Eu falo que esses carros com câmbio CVT são fantásticos para a estrada. Por quê? Porque na estrada ele vai manter uma rotação baixa. Raramente você faz ultrapassagens, por exemplo, aqui na estrada que é a Fernão Dias. Raramente você vai fazer alguma ultrapassagem. Então o CVT não é tão eficiente quanto um câmbio normal que consegue segurar uma marcha mais alta, né? Então, para trajetos planos, com pouca subida e pouca descida, né, que tenha variação, mas que tenha essa alternância de trajeto, o CVT é extremamente eficiente. Me fala aí que carro, até hoje, dos carros que eu testei, vou te falar que eu não lembro qual o último fez esse consumo de 16 km por litro na estrada nesse meu trajeto. Eu não lembro qual o último carro fez isso. O Song, que é híbrido, fez 17 km por litro nesse trajeto. Pra vocês terem ideia o que eu falo, né? Será que vale a pena pagar tanto a mais por um híbrido para fazer praticamente o mesmo consumo? Não vale a pena, né? Então, de novo, assistam lá o vídeo que eu falo sobre o híbrido. Então, a gente finaliza esse teste aqui do Yaris com os consumos rodoviários e consumos de urbano com o carro. Tô finalizando esse teste com ele. Vou deixar aqui, ó, se você quer um carro por assinatura mais barato automático do Brasil, cadastra aqui nesse quadradinho, que é o meu sistema, onde eu vou te chamar no WhatsApp para achar um veículo similar a esse ou outros veículos aí próximo da sua cidade. Escreve aqui no meu canal do YouTube e veja a playlist completa desse carro para você saber tudo sobre o carro automático mais barato do Brasil por assinatura. Eu te vejo aí no próximo vídeo. Até mais!